Fala galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem por aí. Gente, na aula de hoje nós iremos começar a ver conteúdos específicos da educação física. No caso, como vocês já estão vendo aí, o conteúdo de hoje serão os jogos eletrônicos. Isso mesmo, jogos eletrônicos também fazem parte da nossa área de estudos da educação física. Estão incluídos na área de jogos e brincadeiras. O que a gente conhece hoje por jogos eletrônicos nada mais são do que uma evolução dos jogos de tabuleiro que ainda existem hoje em dia, como por exemplo, xadrez, dama, dominó, o jogo da velha, aqueles jogos mais apresentáveis, né, como imagem e ação, monopólio, war, né? A tecnologia fez apenas com que jogos que existiam há centenas de anos fossem incorporados por aparelhos como os computadores. Não se tem um período exato para marcar quando foi que o primeiro jogo eletrônico foi inventado. Mas o que a gente conhece é que na década de 50 apareceram os primeiros desses jogos. Um jogo em particular, chamado Tennis for Two, foi inventado no ano de 1958 por um americano chamado William Higginbotham. Esse cara, para vocês terem uma ideia, ele era físico nuclear e foi um dos participantes da equipe que criou a bomba atômica. Então, meio que a folga dele, ele produzia jogos eletrônicos, no caso, um dos primeiros jogos a serem inventados. Para isso, ele utilizou um computador analógico. Hoje a gente conhece computadores como equipamentos extremamente pequenos, portáteis, seja um notebook pequenininho ou até mesmo que a gente tem por referência de computador grande hoje, que é um desktop, é um equipamento que cabe tranquilamente em cima de uma mesinha. Esses computadores da década de 50, de jeito nenhum, eles eram equipamentos gigantescos que costumavam ocupar espaços correspondentes a um cômodo inteiro de uma casa. Precisavam de uma equipe com dezenas de pessoas para operar e a capacidade deles, se for comparado com os equipamentos que a gente tem hoje, é acessível, como um celular, até mesmo aquela calculadorazinha de camelô, era a capacidade ridícula. E mesmo assim, os programadores conseguiam fazer algumas coisas com eles. Esse jogo, né, como o nome diz, Tennis for Two, tênis para dois, ele simulava uma partida de tênis. E nunca chegou a ser comercializado, porque não era o objetivo da época fazer jogos para vender para que as pessoas utilizassem. Aqui na tela nós temos uma imagem de como era a apresentação do Tennis for Two. Aqui na tela nós temos a imagem de como era o Tennis for Two. Nessa tela, que vale ressaltar, não era a tela de um computador, era a tela de um equipamento chamado osciloscópio, que é um equipamento utilizado na eletrônica, né, porque os computadores da época não tinham monitor, né, as informações saíam do computador impressas diretamente, você não tinha nada para você ver na tela do computador. Então, nessa tela de osciloscópio, né, tinha aqui a representação da quadra de tênis e da bolinha que você tinha que controlar e rebater de um lado para o outro, simulando uma partida de tênis. Então, esse é o que consta nos registros como o primeiro jogo eletrônico a ser criado. Nós estamos falando do ano de 1958, né, a criação do Tennis for Two. 3 anos depois, em 1961, foi criado um console, ou seja, um videogame chamado Space War. Esse console e jogo ao mesmo tempo, né, ele era um console que tinha um único jogo já programado nele, foi criado por estudantes do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, uma das universidades ligadas à tecnologia mais famosas do mundo. Então, esse jogo, Space War, ele simulava 2 espaçonaves, né, que entravam em confronto, e o objetivo era justamente você conseguir destruir a espaçonave do adversário. Tudo isso, na época, era feito como experimentos científicos, ainda não tinha aquela ideia
de se fazer jogos para vender para o consumidor final, ou seja, para nós, o grande público. O que as pessoas queriam provar nessa época era a capacidade de processamento dos computadores. Temos aqui mais uma imagem e aqui a gente já consegue ver o console e o jogo Space War. Veja que em comparação lá com o Tennis for Two, né, já é algo mais, né, bem acabado, né? Tem um formatozinho aqui, aqui uma nave, aqui a outra e você iria duelar aqui com elas. Foi só na década seguinte, na década de 70, que os jogos eles deixaram de ser puramente experimentos científicos. E a ideia de você desenvolver jogos e vendê-los para as pessoas passou a ser algo mais comum. Na década de 70, a empresa chamada Atari, né, que durante os próximos anos veio a se tornar uma das maiores fabricantes de consoles do mundo, criou um jogo chamado Pong. Esse Pong ele era baseado muito naquele conceito do Tennis for Two, né, sendo que no caso ele simulava aí uma partida de ping-pong. E esse jogo ele se tornou um fenômeno mundial, né, tanto que ele é considerado, né, como o primeiro jogo eletrônico para as pessoas, né, a ser disponibilizado para as pessoas, porque aqueles dois que a gente falou anteriormente, eles eram mais naquela categoria de experimento científico. Então nós temos aqui na imagem, né, como era a tela do Pong. Eu tenho aqui um placar, né, essa barra que era a divisão da mesa de ping-pong e essas duas barrinhas menores simulavam os jogadores. E aqui a bola, né, a bola do Kiko, a bola quadrada. Então você controlava a barrinha subindo e descendo e a bola de ping-pong batia nela e ia para o outro lado. E você tinha que conseguir posicionando aqui ela e rebater. Quando você não conseguia, o adversário marcava o ponto. Na década de 70, os videogames começaram a se popularizar nos Estados Unidos, Europa, no Japão, mas aqui no Brasil ainda era uma coisa desconhecida. Foi só nos anos 80 que os videogames chegaram por aqui e começaram a se popularizar. O videogame que mais fez história, que mais fez sucesso aqui no Brasil na década de 80 e até um pedacinho da década de 90 foi o Atari 2600. Esse videogame ele foi lançado lá nos Estados Unidos em 1977, mas só chegou aqui no Brasil em 83, ou seja, 6 anos, né, depois de ser lançado. A gente está acostumado hoje com a tecnologia andando de uma forma muito rápida, você tem um lançamento de um produto, às vezes um mês ou até simultaneamente ele já está disponível para nós termos acesso. Mas naquela época a tecnologia, principalmente vindo para cá para o Brasil, andava muito lenta. Então o Atari 2600 chega no Brasil aqui no ano de 1983 e rapidamente ele se populariza como console a disponibilizar mais jogos e a fazer mais sucesso. Aqui nós temos a imagem, né, do Atari. Você tinha o controle, né, que era um joystick direcional e um botãozinho para confirmar. Você podia plugar até 2 joysticks para jogar em dupla. Aqui você tinha o espaço que ia o cartucho dos jogos, porque os jogos eles eram feitos em cartuchos, né? Quando você queria trocar o jogo, você trocava o cartucho. Isso foi até os videogames da década de 90. Com o lançamento do PlayStation e alguns Genesis da Sega, né, com o Sega CD, foi que você teve jogos passando para vir em CD, depois DVD e hoje em dia Blu-ray ou até mesmo baixando da nuvem. Na época do Atari, os jogos que faziam sucesso eram jogos como o Tetris, né, que nós temos aqui na tela. Olha bem para a interface, né, desses jogos e para a resolução de tela desses jogos. Além do Tetris, a gente tinha o Pac-Man, né, que aqui no Brasil ele ficou conhecido como Come Come, né? Inclusive, hoje em dia, esses jogos clássicos lá da década de 80 ainda fazem um certo sucesso, remodelados, né? Copiados e remodelados para uso nos celulares. E no próprio celular ainda tem um jogo que é uma cópia do Pac-Man com o nome de Come Come, hoje disponível na Play Store. Outro jogo de sucesso no Atari
era o Donkey Kong, né? Sendo que o Donkey Kong foi um jogo que ele trouxe esse personagem aqui, o Mario, né? Que veio se tornar futuramente um dos personagens mais famosos de videogames, com o lançamento por outra empresa, né? A Nintendo, que lançou um jogo, o Super Mario Bros. E aí você teve várias versões, hoje em dia disponível também para várias versões de plataformas, no celular, no computador, em vários consoles, que ainda mantém o personagem como um jogo moderno. Aqui a gente tem exatamente uma representação do Super Mario original lá da década de 80. Como o Atari 2600 foi o videogame que marcou a década de 80, vamos ver agora em seguida um vídeo que mostra algumas curiosidades e alguns fatos sobre esse videogame que se tornou histórico. E o premiado da vez é o Atari 2600, que inclusive, né, foi o meu primeiro videogame. Eu jogava muito Pac-Man e Enduro e achava o máximo. Só depois de um tempo que apareceram, né, os consoles de 8 e 16 bits e toda aquela febre, né, por consoles caseiros. Mas esse bonitão aí, que parece mais um tanquinho de lavar roupas, foi um dos consoles que deram início a esse estilo gamer, que era ter um console em casa e jogar direto na TV. Então partiu conferir algumas curiosidades desse console. Ah, bons tempos de Atari, quando tínhamos aquela famosa TV de tubo que tinha acabamento de madeira e tal, e era conhecida como caixa de abelha. E você tinha que usar um acessório super avançado como esse aí para sintonizar o videogame no canal 3 e depois jogar até enjoar, né? Ou até a hora que a sua mãe ou sua avó gritava com você dizendo: vai estragar a TV, moleque, desliga isso aí. Bom, na década de 80 a importação de produtos eletrônicos era proibida por lei por conta da chamada reserva de mercado, que tinha intuito, né, de valorizar a indústria nacional. Isso incluía videogames também. Você não podia trazer videogame de outro país para cá. Então muitas empresas aproveitaram para começar a fabricar consoles e jogos, né, aqui mesmo no Brasil. Isso alavancou a popularidade nacional do Atari 2600 por aqui. Muitos dos jogos produzidos foram lançados aqui no Brasil e traduzidos, como por exemplo o Pac-Man era muito conhecido como Come Come e às vezes até vinha escrito, né, Come Come no cartucho. Mas antes de vir para o Brasil, bem no início da produção do Atari, o design inicial do console não seria, né, baseado em cartuchos. Seria somente mais um videogame com um jogo só. Se você quisesse trocar de jogo, teria que comprar outro videogame com outro jogo. Mas depois dos produtores verem um sistema de cartucho falso de algum outro videogame na época, os engenheiros perceberam que se eles fossem um pouco mais criativos, conseguiriam colocar jogos em cartuchos pelo preço do conector e da embalagem. E depois de um tempo, né, com muitas dificuldades, desenvolvimento e muito estudo, em 1977 esse videogame deu as caras no mundo gamer. Mas no início, né, o Atari nem se chamava Atari, esse nem era o nome dele. Ele foi lançado como uma máquina de Video Computer System, ou somente VCS. E na época era muita concorrência, né? Tinha muitos clones de Pong, muita gente fazendo videogame e tal. E os consumidores não aguentavam mais, era Pong pra cá, Pong de outro jeito pra lá, só tinha Pong e outros jogos bem maçantes. E esse modelo da Atari vendeu muito pouco na época, chegou até a dar prejuízo pra empresa. Mas aquela história, né? Pra vencer na vida não podemos desistir. E em 1979, já com um videogame mais preparado para o público e com mais jogos, o Atari foi o presente de Natal mais vendido, com milhões de unidades de consoles. O Crash dos anos 80 é um importante fato na indústria mundial de videogames. O Crash dos anos 80 não é aquele personagem Crash não, é um acontecimento histórico aí na indústria mundial dos consoles, em que por um certo período a indústria milionária de jogos e videogames foi por água abaixo, e a empresa Atari junto com os consoles mais famosos na época teve grande participação nesse período. Essa época foi complicada, os produtos ficaram encalhados nas lojas e a perda de interesse geral do público aí por videogames caiu lá embaixo, caiu lá no chão e gerou um congelamento nas vendas e prejuízos aos fabricantes, né, e aos donos de lojas. Todo mundo saiu perdendo. Mas o videogame Atari não foi o único culpado, né? Claro, já que existiam mais de 50 consoles disponíveis naquela mesma época. Era videogame demais, né? Para um período só. Imagine, hoje tem 2, 3 aí, a galera já acha que é muito. Naquela época tinha 50.
Mas foi por causa da fama do Atari que muitas produtoras meia boca resolveram que também podiam lançar jogos a todo momento. Daí começou a sair um título pior que o outro, todo mundo queria fazer jogos, a ideia que viesse à mente, vamos lá e faz um jogo. Fosse uma ideia ruim ou uma ideia péssima, todo mundo queria fazer o jogo não importando com a qualidade, só queriam ver a grana. E isso foi um dos fatos que causou esse acontecimento. O game ET, por exemplo, baseado no filme de Steven Spielberg, foi um dos grandes exemplos dessa situação, já que foi tão mal recebido no mercado que até mesmo teve que ser retirado das prateleiras. A galera odiou legal mesmo. Mas não foi só esse game, muitos outros também ficaram na mesma situação. Muito jogo péssimo para vender e ninguém querendo comprar. Isso deu uma quebrada nas empresas de games, que tinham investido muito e perderam tudo. E algumas faliram, fecharam de vez até hoje. Então, só depois de alguns anos, com a chegada do NES 8 bits, que veio com alguns jogos bons e tal, aí sim a galera foi aos poucos pegando confiança de novo nos videogames. E também os produtores aprenderam a lição, que se o game não tem qualidade, nem precisa lançar. Quer dizer, nem todos, até hoje sai jogo ruim aí. Mas na época, era a prioridade a qualidade. Graças à persistência da Atari em tempos ruins da indústria, esse console se manteve de pé e se tornou o videogame com mais tempo de vida e só foi descontinuado em 1991. Chegou aí a 14 anos de produção. Deve ter Atari 2600 pra caramba aí no mundo gamer. E consequentemente, vários modelos também apareceram, principalmente no Brasil, onde ele foi fabricado por mais de uma empresa durante os anos 80. O modelo mais famoso dele é o original, criado pela própria Atari, com acabamento de madeira, 4 interruptores e tudo mais. E em 2017, até a Tectoy resolveu entrar nessa onda aí de criar consoles da Atari e lançou o Atari Flashback, baseado no Atari 2600. Só que dessa vez esse aqui vem com 101 jogos na memória e não aceita cartuchos. Isso foi um fato que fez os fãs criticarem pra caramba o lançamento, principalmente pelo preço, os absurdos R$500. Meus amigos, não tá fácil pra ninguém, nem nos anos 80 e nem agora, Muitos jogos super conhecidos e famosos hoje tiveram suas primeiras aparições no Atari 2600 ou tiveram sua época aí de maior sucesso quando estavam no console e hoje estão por aí, firme e forte nos videogames atuais. Tem o Pac-Man que ainda aparece aí em muito jogo novo e já teve várias versões em vários consoles ao longo dos anos, mas sua época de ouro mesmo foi no Atari 2600. Tem também o Pitfall, que também teve um sucesso imenso aqui no Atari 2600 e depois foi evoluindo com o passar dos anos, até chegar a ganhar algumas versões 3D e tal. E claro, que tem muitos outros que são muitas vezes copiados como jogos para celulares, por exemplo, que foram baseados nesses jogos aqui das antigas. Para você ter ideia, da importância do Atari 2600 na indústria de videogames hoje, 40 anos depois. Você sabia que antes do Atari 2600 ter esse nome, ele se chamava Stella? Sabia não? Isso mesmo, um nome totalmente diferente do que conhecemos hoje. Mas antes que você pense que Stella é uma moça bonita que os desenvolvedores cobiçavam no trabalho, ou um nome super importante no mundo dos videogames, não é nada disso. Stella era o nome da bicicleta de um dos engenheiros que estavam trabalhando ali no desenvolvimento do console. É bem estranho, mas é verdade. E agora já está explicado aí o porquê usar o nome Stella no protótipo do console. Mas eu tenho uma dúvida, quem anda por aí batizando as bicicletas com nomes? Bom, eu nunca vi uma bicicleta com o nome. Caso você tenha alguma bicicleta que não se chame bicicleta, deixa um comentário aí que eu tô curioso pra saber. E para finalizar a última curiosidade, vamos falar do jogo Space Invaders, que não é o mais vendido do console, esse título é do Pac-Man. Mas com certeza é um dos mais conhecidos, principalmente no auge do seu lançamento, porque esse game foi inspirado justamente no filme Star Wars, que era febre em 1977. E os produtores, que não eram bobos nem nada, aproveitaram a fama do filme e criaram um jogo que você precisa travar batalhas no espaço para salvar a Terra. Na verdade ele foi lançado primeiro para arcade e só depois no Atari 2600. E ainda assim vendeu 1 milhão de cópias, que é um número absurdamente alto na época,
Porque assim como acontecia nos cinemas no final dos anos 80, todo mundo queria lutar contra alienígenas, mesmo que fosse meros pontinhos coloridos. Resumindo, esse console é simplesmente fodástico, porque mesmo com tantos desafios, limitações e concorrências gigantescas, ele também conseguiu se manter de pé durante 14 anos, num tempo que videogame não era tão popular assim como é hoje. E mesmo a Atari fracassando com outros consoles que foram lançados alguns anos depois, esse aqui com certeza foi o maior legado da empresa. Então, pessoal, hoje nós demos início a esse estudo dos jogos eletrônicos, passando um pouquinho da história, desde o surgimento até ali os anos 80, 40 anos atrás. Espero que vocês tenham gostado, nos vemos na próxima e até mais.